Fala família, sejam todos muito bem-vindos. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Giro Jarira. e nós estamos aqui hoje para falar sobre um negócio que eu acabei de, na verdade, escutar ali. E aí fez muito sentido para mim, e esse é um canal que a gente fala um pouco do dia a dia, fala de família, mas sobretudo ajudar as pessoas, né? E aí Deus falou, fala aí, Giro, fala, isso daí é interessante. Na época que eu tive uma depressão muito profunda, que duraram 7 anos, né? Eu já tinha essa característica, né? Que eu tenho hoje, só que eu não conseguia organizar, eu não tinha a clareza que eu tenho hoje, né? Então, quando eu estava triste, deprimido, depressivo, enfim, estava na merda, né? Minha cabeça funcionava da mesma maneira que funciona hoje. E aí eu vou dar um exemplo, né? Eu sofria muito e eu escolhi o sofrimento. E aí eu escutei um termo que se chama metaconsciência, autoconsciência, né? Onde você consegue fazer uma autoanálise, sabe? Onde você consegue fazer uma avaliação de si, se olhando de fora. É uma coisa muito louca, né? Eu não sei se todo mundo tem, né, isso, né? Eu acredito que não, mas eu trabalho, minha cabeça trabalha dessa forma. Eu não tinha essa clareza na ocasião, tá? Então eu sofria e parecia que, por mais louco que parecia, eu escolhi o sofrimento. Para mim era mais crível acreditar em sofrimento do que crer em alegria, felicidade. A gente já conversou sobre isso, né, amor? Uhum. E o que aconteceu, Giro? O que aconteceu? Cara, eu tive um encontro com Deus, eu já falei sobre isso algumas vezes, né? Onde Deus tocou meu coração e fez uma limpeza. Tiveram muitas pessoas aí que fizeram parte disso com toda certeza, né? E eu tive, nesses 7 anos aí, eu tive muitas perdas, né? Na ocasião, meu pai estava vivo. Não, meu pai não estava mais vivo. Mas aí, 2006, 2005, 2005, né? 2005, Então, né? Meu pai faleceu em 99, é isso mesmo. E isso foi de 2006, se não me engano, até 2013, né? Então foi bastante longo, sabe? E aí minha cabeça não mudou. O que mudou, Girou? Parar de enrolar, né? Mudou a forma como eu enxergava as coisas, eu mudei totalmente o meu pensamento. E aí acho que eu falei algumas vezes, né, que se eu não tomar cuidado, o que eu preciso tomar cuidado? Às vezes eu escolho o sofrimento ainda. Não sei por quê. É inconsciente isso, né? E conversando com uma pessoa ontem, é impressionante como ela escolheu o sofrimento. Ela tinha... de você ver a mesma situação de duas formas diferentes. Na verdade ela tinha 90% de felicidade e 10% de tristeza. Na sua cabeça, vai. Porque, mas pra mim... quando você escolhe só ver a parte ruim, você tem 90% de parte ruim. O negócio é que você tem que se condicionar. Mas foi até bom você tentar falar. buscar a Aí parte que tá. boa. Quando eu estava mal, eu não tinha 90%. Eu tinha 100% de certeza que aquilo pra mim era eu acreditava nisso. Uhum. Né? Então, hoje, ao meu ver, esse percentual, para mim, ele tá ali. Na verdade, esses 10% nem existe. Para mim, era 100%, na verdade, você focar naquilo que é o positivo, naquilo que é o bom, e na verdade é aquilo que é mais... É o que você precisa pensar mesmo, sabe? Mas só para dar um exemplo, né? Só estou dando um exemplo porque eu era assim. E o que eu fiz e o que eu faço, na verdade, não é que eu fiz, o que eu faço. O tempo todo, a minha cabeça não vai parar de funcionar. Ela vai ferver o tempo todo, é um caldeirão borbulhando o tempo todo, o tempo todo.
E eu descobri por que eu preciso no meu momento só. Porque minha cabeça não para. Isso me faz com que eu consiga organizar os meus pensamentos. E como eu estou o tempo todo me autoanalisando, e não eu acredito que não é involuntário isso, já é de mim, sabe? Isso fazia, na verdade, com que eu sofresse, porque eu me cobrava muito. E eu continuo me cobrando ainda, né? Então, se eu continuar, esses dias eu falei com a Aline, né? Eu não tô não tô legal. Você lembra, não? Uhum. Que eu só tava focado em problema. Eu não lembro qual que foi o termo que eu falei contigo. Uhum. Não, eu lembro. Você não lembra? O termo exato? Não. Você lembra o que eu lembro o dia, eu lembro que você falou que você não tava legal. Há não muito tempo atrás. Não faz muito tempo não. Não faz muito tempo. Mas isso assim, isso é o tempo todo. É difícil você falar quando você tá tão condicionado a ver a parte ruim que você... Até nas partes boas você encontra a parte ruim, Sim. sabe? A gente vê muito isso acontecer, sabe? As pessoas falam, aconteceu isso, mas isso. E esse mas aí já traz a parte ruim, o peso do que tá acontecendo. E quando você tá focado a sempre achar uma parte ruim, não tem como você focar em achar uma parte boa. Sim. E aí o seu dia fica pesado, a sua vida fica mais pesada, fica mais difícil, e isso só vai agravando, isso só vai piorando com o tempo. Então, assim, quando a gente fala, você tem que focar e se condicionar a ver o lado positivo, isso não é impossível, mas é um exercício que você tem que fazer todos os dias. Uhum. Porque você pode sim ver um lado negativo em todas as coisas, igual você pode sim ver um lado positivo em todas as coisas. Inclusive numa que talvez seja a mais difícil de ver, que é a morte. Você consegue ver sim alguma coisa positiva nisso, sabe? Se você se esforçar o suficiente para isso. O negócio é que a gente não se esforça o suficiente para isso. A gente aí eu preciso fazer uma observação. Graças a Deus você não teve uma depressão, eu não sei, né? Ou pelo menos você nunca falou a respeito. Mas é interessante escutar ver o seu ponto de vista, né? Mas não é voluntário. Não, eu sei que não é voluntário. Ela não tem a consciência de que ela pode escolher. Ninguém quer sofrer. Eu sei que não é voluntário. Ninguém quer sofrer, né? O negócio é que mesmo quando você está condicionado a olhar o lado negativo, você pelo menos tentar. Aí entende? Que tá. É um processo. Sim, óbvio, tudo é um processo, mas eu acredito, não dá pra gente cagar regra aqui, mas eu acredito que no meu caso, né? Quando você não tem... Putz, cara, isso é duro, hein? Eu não tinha a menor expectativa, a menor perspectiva, eu não conseguia enxergar uma vida boa pra mim, um futuro melhor. Então eu não tinha esperança. Sim. Né? E cara, é impressionante. Quando você não tem isso, sua vida não faz sentido. E por mais que a gente... E hoje tem muita gente falando sobre isso, né? Cara, sai disso, para de pensar, seja positivo. Eu acho que é interessante, é importante, né? Mas eu não sei qual que é o grau que as pessoas se encontram. Né? Mas não tem como saber, na verdade, para tratar de fato de uma depressão, você não trata sozinho, você trata com um profissional. Então, eu concordo com você, porém eu acredito que a depressão não é algo novo e a gente já falou sobre isso. Sim. As pessoas convivem, tem muita gente que convive com isso, encontrou uma maneira de conviver com isso, né?
Tem muitas pessoas que têm vergonha. Eu tive, não sei se era preconceito, ou por vergonha, ou por condição, não sei. Mas eu acabei não procurando nenhum profissional. Sim. Né? Eu acredito que, porra, cara, tem muita coisa aqui que eu preciso até procurar mesmo para me ajudar, né? Mas eu consegui, eu consigo todos os dias, na verdade, melhorar. Mas eu confesso que a maioria das pessoas, eu não sei se elas estão dispostas a dar uma esmiuçada nisso, sabe? E quando você fala que, putz, cara, você precisa fazer isso, você precisa... Eu Mas acho que é interessantíssimo porque o ponto de vista de uma pessoa saudável... Mas eu tô né? falando isso para as pessoas que estão procurando vencer a depressão, estão procurando viver uma vida um pouco mais positiva. A gente não consegue ajudar a pessoa que não quer ser ajudada. E eu não tô falando isso, quem tem depressão e tá com depressão não quer ser ajudado. Não estou falando nesse sentido. Mas a pessoa que está pelo menos procurando melhorar, a gente consegue ajudar ou incentivar de alguma forma. Agora, quando a pessoa está tão perdida, está tão fechada, enfim, aí eu acredito de verdade que de duas uma, ou é Deus ou é um profissional. Porque sozinho é quase impossível sair. Você precisa de ajuda. Você Sim. sempre vai precisar de ajuda. Sim. Você teve ajuda dos seus amigos e você teve ajuda de Deus. Então, assim, a gente precisa de ajuda e precisa se dispor a isso. Porque senão você não vai sair do lugar. Mas e aí é pra qualquer coisa da sua vida. É legal porque, assim, são duas visões, na verdade, duas pessoas aqui, na verdade, que duas vidas diferentes, né? Por mais que a gente esteja junto hoje, nós vivemos vidas diferentes, uma família diferente, uma criação diferente, então tem uma cultura diferente, tem tudo, tem uma diferença muito grande, né? Mas o que eu acho que você falou que aí realmente eu acho que é fundamental procurar ajuda, sabe? E normalmente, cara, dificilmente a sua família vai conseguir te ajudar. Eles não têm a ciência, eles não têm o conhecimento sobre. Eles te conhecem também, sabe? Ou então, inevitavelmente, eles vão te... Eles já têm um perfil traçado, sabe? Seu que... Não sei, cara. Eu não conseguia falar porque eu achava que eu era um cara... Eu sempre fui um cara muito alegre, muito feliz, muito bagunceiro, né? Então, de repente, se eu abrisse a boca para falar sobre isso... Primeiro que eu ia decepcionar as pessoas. Você também pensa que você vai ficar estigmatizado na sua família também. Tipo, esse daí, ó, o Giro é o menino da depressão. Então tem isso também. Tem a questão também de você você não querer ser taxado de louco, né? Que as pessoas acham. E na verdade, no final das contas, eu sei que não é fácil. Eu sei que, nossa senhora, precisa de uma coragem absurda. Mas se você não enfrentar isso... Você já sabe o que vai acontecer, sua vida não vai mudar. Então, apesar de ser muito difícil, apesar de demandar muita força e muita coragem, é uma coisa que, pelo menos começa a pensar sobre isso, sabe? Vai lá, começa a pensar, planta a sementinha aí na sua cabeça para ver se você consegue. Porque, igual você falou, ninguém gosta de viver sofrendo. Então, a gente tem que, pelo menos, tentar procurar alguma coisa assim, sei lá, qualquer pontinha já ajuda, sabe? O meu nível de loucura era tamanho que eu achava que eu merecia tudo aquilo. Pelas coisas que eu fiz, sabe? Coisas do tipo traição, me separei de novo. E, sabe? Eu achava que eu merecia tudo aquilo, cara. Até as pequenas coisinhas nos erros, sabe? Que eu achava que eu tava merecendo, cara, sabe? Que eu precisava de passar por aquilo mesmo. E era pouco ainda, sabe? Então, é uma loucura muito grande. Então, eu espero... Vamos deixar muito longo aqui. Dá pra gente ficar falando, né? Na verdade, o tema nem era depressão em si, né? Entrou o tema depressão porque... cara, isso é muito... tá muito presente na nossa vida, né? Sim.
E tá associado também ao tema, né? Sim. Tá associado. E eu acho que, de alguma forma, cara, é sempre Deus, né? Deus fala para eu falar, eu tenho que falar. Sim. Né? E eu acredito que eu ajude, eu espero compartilhar, contribuir de alguma forma, né? E até me colocar à disposição. Pô, você precisa trocar uma ideia, cara, pode me chamar, porque, cara, eu sei de verdade o que é. Eu não vou te julgar e não vou querer também cagar a regra, porque a única coisa que eu quero é, cara, de alguma maneira te ajudar e ser seu amigo, cara. Se você precisar só desabafar, pode falar, cara, porque eu sou um bom ouvinte. A gente tem algumas pessoas na nossa vida que a gente percebeu isso, né? O que a gente pode fazer por elas é ouvir. É a única coisa. Então a gente está aprendendo todos os dias, o tempo todo. Deus está nos dando essa oportunidade hoje, né, amor? Sim. Então é isso. Obrigado, Aline Acácio, por tudo, por fazer parte da minha vida, por me ajudar em tudo, por ser a minha companheira. E tamo junto, né, gente? Obrigada por tudo também. Tamo junto de verdade, porque o que a gente está vivendo, eu estava vendo até um vídeo de um menino, um humorista chamado Jonathan Nehmer, né? A mãe dele já está há 3 meses no hospital, então, e ele fez um vídeo sobre Covid. Acho que eu até vou falar sobre isso, porque, cara, eu também tenho mudado o tempo todo, né? Não de opinião, mas a forma como eu enxergo e como isso tem afetado as nossas vidas, né? E a vida no mundo, né? Então, cuidem-se muito bem, de verdade. Todo cuidado é pouco. Cuidem-se mais. Sim, cuidem-se mais mesmo. Todo cuidado é pouco. E que Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Se precisar, é só chamar. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário se você achou desse vídeo. Tamo junto. Até amanhã para outro vídeo. Beijo.